Pai do Senhor, turminha, tudo bem? Bom dia, Pai do Senhor. Nós estamos aqui, eu e a tia Vanessa. A gente vai fazer a lição um pouco diferente, tá? A gente já vai fazer as duas lições que faltam aí da nossa revistinha, que é essa daqui que vocês estão acompanhando, classe dos juniores, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a lição 12, uma casa de fazer discípulos, e também, resumindo, a lição 13, somos a casa de Deus. Mas antes a tia Vanessa vai fazer a oração, vocês oram aí juntamente conosco. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua presença. Pedimos a ti, Senhor, sabedoria para conduzir, Senhor, esta aula. Que os alunos venham guardar essa palavra nos corações, Senhor, e que possamos transmitir aquilo que o Senhor quer que aprendamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então nós vamos falar agora da lição 12, que ela tem como título Uma casa de fazer discípulos. E a lição ela fala que depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos discípulos e alguns se espalharam por outras cidades da Ásia Menor. Por onde eles passavam, anunciavam o evangelho e muita gente se convertia. Eu acho interessante a gente já comentar que daqui a gente já percebe, a partir de Estevão, os discípulos. Daqui, Estevão pregava ali, Estevão foi apedrejado, foi morto, mas a palavra continuou, né? Ele continuou pela Ásia, a palavra do Senhor, e nisso foram criados os discípulos, que nós vamos falando sobre o que é o discípulo. E o que é discípulo, tia Vanessa? Discípulo é ser discípulo, olha só, de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. Paulo já deixou esse ensinamento para a gente em uma das nossas lições, nós já falamos sobre isso, que não basta dizer eu sou crente, não basta dizer eu sou cristã ou a irmã é cristã, não. Nós devemos ser imitadores de Paulo como ele era de Cristo. Então isso é ser discípulo, é imitar a Cristo. Já conversamos, por exemplo, numa determinada atitude, será que Jesus faria isso? Aí você tem que pensar com o raciocínio de Cristo. Será que se Jesus estivesse aqui, ele falaria isso? Não, então a gente precisa ser discípulo de Deus, é isso. É o que nós aprendemos, nós transmitimos, nós ensinarmos. Hoje somos duas discípulas. Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém enviar Barnabé até Antioquia para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, Barnabé ficou muito feliz com o trabalho realizado pelos discípulos. Depois disso, Barnabé foi buscar a Saulo para estar junto com ele em Antioquia, onde ficaram durante 1 ano se reunindo e ensinando muita gente que na igreja havia. E foi nesse lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Interessante essa parte, né? Que a gente já teve uma lição que falou disso, né? Que nós somos chamados, conhecidos como cristãos. Acho que foi na lição passada, se eu não me engano. E aqui a gente percebe que foi aqui, então, que começou essa denominação pra gente, né? Fomos chamados de cristãos. As crianças, os jovens, eles não têm noção do quanto é gratificante para a gente quando a gente ensina e depois vocês põem em prática isso. Quando a gente pede para fazer um desafio, quando a gente pede para ler um versículo e depois a gente vê esse retorno, para nós é gratificante. A gente percebe os discípulos nascerem daí, né? Eles aprendendo e pondo em prática aquilo que aprenderam. A igreja é um lugar muito especial onde aprendemos a ser discípulos de Jesus. Por isso, preste muita atenção a tudo que o seu professor, que o pastor fala na igreja, porque ele está ensinando, né? Ele está nos ensinando. Tem uma das lições, tia Vanessa, que a gente estudou aqui também, que a gente aprendeu isso, que a casa de Deus é um lugar onde a gente aprende, né? E é interessante que aqui na lição fala que os discípulos antigamente, na época de Jesus, eles aprendiam diretamente com Jesus, porque eles caminhavam com Jesus. É verdade. Né? Então eles seguiam os passos do mestre e eles aprendiam diretamente com Jesus. Hoje a gente aprende onde a ser discípulo? Aprende na igreja, aprende com o pastor, aprende com os professores da escola dominical, até mesmo em casa, porque Timóteo começou o ministério dele com a mãe e a avó dele em casa. Então, às vezes na sua casa, no seu lar, a sua mãe não é crente, mas a sua avó siga o exemplo da sua avó, de uma tia. Mas na igreja, que é o lugar onde nós aprendemos,
aprendemos com os nossos pastores, nossos presbíteros, nossos professores de escola dominical. E onde eles aprenderam? Também nas escolas E dominicais. com palavras que foram inspiradas por Jesus, né? Porque a gente aprende com a Bíblia. Que a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Né? Então a gente não deixou de aprender com Jesus, né? A gente aprende com Jesus, mas hoje através dos pastores, dos professores, né? Isso é muito interessante. Eu vou pedir para a tia Vanessa ler um versículo, em João 8:31, eu achei bem interessante esse versículo. Ó, eu vou pegar a Bíblia emprestada da minha mãe, não conta pra ela. Vocês peguem a de vocês aí, viu? Vamos lá, em João 8, 31. versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Interessante, né? Então a gente precisa o quê para ser discípulo de Jesus? A gente precisa permanecer na palavra, naquilo que a gente aprendeu. Aquilo que Paulo nos ensina, ensinou os discípulos. Nós somos os discípulos, hoje vocês são os discípulos de amanhã, enfim, ou até mesmo de hoje, vocês podem estar evangelizando. Vocês serão discípulos também. O que vocês aprenderem, vocês devem ensinar, mas sempre ensinando, imitando a Cristo, imitando a Paulo. Pensem, olha o que Paulo diz. Paulo diz que nós devemos imitar a ele como ele imitou a Cristo, né? Aqui na lição fala sobre Barnabé, né? Barnabé. Que Barnabé ele foi mandado para um outro lugar para ver o trabalho que os discípulos estavam fazendo. Fica imaginando, a gente hoje está fazendo esse trabalho. E daqui a um ano, como será que vão estar os nossos pré-adolescentes? Será que eles vão estar lá empenhados, ensinando outras crianças? Outros adolescentes, outras crianças. Muito legal, bom. Então um discípulo fazendo discípulos, né? E isso a gente aprende na casa de Deus. Esse é o resuminho da lição 12, tá? E a lição 13, ela já pega o gancho aí em todas as outras lições, né? É como um resumo da lição inteirinha. Da revista todinha. Dessa revista que fala sobre Igreja Casa de Deus. É a Igreja Casa de Deus. E quem é a Casa de Deus, Chavanessa? Quem é a Casa de Deus? É só aquela estrutura lá de parede? Eu sou a igreja, eu sou a morada do Espírito Santo, a Sheliana é a morada, vocês são a morada do Espírito Santo. Então não deve habitar, por exemplo, você pega uma árvore bonita ali, toda florida. Ali vai ter aquele matinho, a erva daninha, que você vai arrancar, vai estar te incomodando, ela vai estar estragando a sua planta, você arranca. Então, você por ser morada do Espírito Santo, deve tirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada o Espírito Santo, né? E quem vem falando para nós sobre isso, o apóstolo Paulo, né? Ele escreveu aos Coríntios e ele falava justamente isso, que nós somos, que eles eram, que a igreja de Coríntios era o que? A casa de Deus. E aí a gente para pensar na casa, né? A casa, ela começa com o alicerce. Sim, tem um versículo muito bonito que a gente, quando fala assim da construção, que a gente tem que construir a nossa casa na rocha e não na areia, porque a casa é onde se faz morada, né? Aí a gente pensa na casa como alicerce, como a estrutura mesmo, a casa, que nem eu falei na outra lição, né? Que a igreja tem os dois âmbitos. Tem a estrutura, que é o local onde a gente se reúne, né? Para adorar a Deus, para aprender tudo aquilo que a gente viu. E tem a igreja, que é a morada do Espírito Santo, que somos cada um de nós. Exato. Né? Que nem está falando aqui, somos a casa de Deus. Eu sou, você, cada um de vocês aí é a casa de Deus, é a morada do Espírito Santo. Mas vamos pensar primeiro na estrutura, na casa como estrutura. Que começa lá com o alicerce, né? E se o alicerce for um alicerce ruim, a casa vai cair. Provavelmente. Literalmente, a casa vai cair. Né? Eu vou já pedir para você ler, então, Mateus, capítulo 7, capítulo 7, 26. Que é onde fala sobre exatamente isso que a tia Eliana está falando, ó. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, quando vocês se formarem engenheiros, vocês vão perceber que não dá para construir uma casa na areia. Porque vem a onda, vai levar. Vem a chuva, vem vai levar, vem aquela tempestade, vai levar embora.
Agora, quando se constrói num alicerce, que é uma rocha, Não tem como. não tem Tem como. né? Aí a gente lembra lá daquela historinha, né? Daquela velha historinha dos três porquinhos, né? Os Que três quis porquinhos. poupar trabalho, Pois é, construir a casa de qualquer jeito. Só que o perigo estava lá, né? foi E construído. aí construiu de madeira, construiu de palha, veio o vento, veio a chuva, não aguentou. E o que fez direitinho desde o alicerce, Gastou um pouquinho mais. levou mais tempo, teve mais trabalho, mas conseguiu. E Jesus usou essa parábola aí esse exemplo aí do homem que construiu na areia para mostrar pra gente que o quê? Nós, enquanto casa de Deus, enquanto morada do Espírito Santo, eu não posso ter minha casa de qualquer jeito. Eu não posso fazer a morada do Espírito Santo de qualquer jeito. E o que a gente aprende com isso, Tia Vanessa? Ele inicia o próprio versículo dizendo: "E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre", ou seja, vocês conhecem a verdade, nós conhecemos a verdade. Se a gente não praticar, a gente está sendo comparado a um homem tolo que constrói uma casa na areia. Né? Por quê? Deus não pode habitar em casa de qualquer jeito, né? A gente pensa na estrutura lá. A minha casa, ela tem tranca, ela tem portão, ela tem chave, e a gente cuida dela, a gente limpa ela, né? Então, quem que entra na minha casa? Os moradores dela e quem eu permito entrar. Um amigo, um parente. Agora, você pensa numa casa abandonada, que ninguém cuida, que ninguém zela por ela. Quem que entra nela, Tia Vanessa? Entra a teia de aranha, aqueles insetos peçonhentos, entra a sujeira, isso não agrada a Deus. Então, Entra qualquer um. falando né? nisso, sobre a palavra, se você lê a Bíblia, se você medita na palavra, se você ouve o louvor, você está alimentando a sua vida espiritual. Mas se você apenas, só num dia de culto, na hora do culto, pega ali a Bíblia, aí você vai estar alimentando o quê? Vai ficar como se fosse uma casa abandonada. Uma casa que qualquer abandonada. um entra, qualquer coisa entra, faz morada lá. E quando chega o morador, vamos dizer assim, ele tem que tirar o quê? Toda a sujeira que tem lá para conseguir entrar. Então, E uma casa que é cultivada, que é limpada, que nem a tia Vanessa falou, que você ora, que você louva, que você estuda a palavra de Deus, né? Você já está alimentando, você está cuidando da sua casa. Então a sua casa está limpa, ela está ocupada com coisas boas. é verdade. E se você não faz isso, vai ser uma casa comparada à casa abandonada, que qualquer um faz o que quer, né? Entra mendigo, entra morador de rua e deixa sujeira lá e cria teia de aranha e Tenho pavor de teia de aranha. Eu tenho pavor da aranha. Eu Imagine, tô até arrepiada fica aqui. uma semana sem Chama passar assim. uma vassoura no teto, cria aquela teia. Não. Nós, como morada do Espírito Santo, como abrigo do Espírito Santo, não devemos permitir isso, né? Então, o apóstolo Paulo ele vem falando aqui, né? Que nós somos a casa, falou para a igreja de Corinto que eles eram a casa de Deus e que o alicerce tinha que ser um alicerce feito onde? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Biblicamente falando, Biblicamente falando, a nossa rocha é Jesus, o Jesus. nosso alicerce é Jesus, a nossa fortaleza é Jesus. E eu achei interessante que ele fala aqui, ó. O apóstolo Paulo ele queria dizer aos coríntios que nós somos a casa de Deus e o material que usaremos na sua construção são as obras que fazemos. Olha que interessante. A gente já falou também sobre talentos e dons que são, né, que a gente usa para a casa de Deus. Olha que interessante. Então, são o quê? As obras que fazemos, a maneira como servimos a Deus e como servimos as pessoas. Porque a gente já aprendeu, Tia Vanessa, que quando a gente é chamado, quando a gente aceita Jesus e é chamado e começa a andar com Cristo, eu não estou aqui só para servir a Deus. Não. Eu também estou para servir o meu próximo. Claro. Né? Então, aqui ele fala isso, eu achei bem interessante essa parte. E tudo isso é resultado do quê? De que apresentamos por meio dos nossos dons e talentos. Vê como essa lição 13, ela faz um resuminho de todas as outras lições. Todas as aulas. Né? De todas as aulas, de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a casa de Deus. Um lugar pra gente ter... Cadê, Tia Vanessa, aquele cartaz que você fez bonitinho pra gente... Então, aí ele fala o quê, né? Tá tudo aí, ó. Depois vocês podem pausar e ver direitinho. É um lugar completo, porque a gente tem
comunhão, oração, adoração, aprender a palavra de Deus, servir a Deus. É um lugar onde Deus fala com a gente e a gente fala com Deus, né, também. É um lugar que a gente recebe os dons, os talentos de Deus. É um lugar onde a gente aprende a falar a verdade, né? É um lugar de abrigo, é um lugar onde Deus cura, onde Deus derrama sobre nós o que é alegria, né? Aquela alegria plena, completa. E hoje a gente viu que é um lugar de fazer discípulo. Então, todas as lições aqui, ó, tá vendo? A gente deixou aqui para vocês estarem... Olha a nossa igreja aqui, ó. Essa é a nossa igreja e esses foram os nossos ensinamentos, ó. Nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus. E esses são os ensinamentos, tá vendo, ó? Um lugar onde Deus concede dons. Que lugar mais você vai conseguir um dom espiritual? Na casa de Deus. Onde você vai conseguir aprender e ensinar ao próximo? Na casa de Deus. E se Deus quiser, em breve a gente retorna, né? Pessoalmente, né? Se Deus quiser. Mas tudo, né, para segurança também de cada um. Então, turminha, esse foi o resumo das aulas. Então, a gente encerra aqui a nossa revista. Então eu tô livre semana que vem. Não. O que tem semana que vem, tia Vanessa? Semana que vem nós temos uma surpresinha para vocês. Vai ser bacana. Eu ia querer ver eles filmando, né, pra gente, mostrando pra nós, né? Mas essa semana o desafio vai ser outro, vai ser pessoalmente, né? Vamos ainda bolar de que maneira vai chegar até vocês, vai né? chegar, tá? Mas vai chegar a cada um. Então, semana que vem, o grande desafio, né? E a surpresa que a gente não vai falar nada sobre, vamos deixar vocês curiosos. Mas desde já a gente agradece assim de coração. Eu não sou nenhuma youtuber, não levo o menor jeito pra isso, não pretendo ser. Nem eu. A tia Vanessa já mandou bem ali. Mas assim, foi um meio que nós encontramos em meio a essa pandemia da gente estar juntinho também, né? Não deixar de ter o nosso estudo, não deixar de se ver, apesar que a gente não recebeu os vídeos de vocês, só de alguns, mas vocês conseguem ver a gente, mas a gente quando prepara essa aula, a gente se sente um pouquinho com vocês ali. Eu estava até conversando com a Vanessa antes da aula, a falta que faz ter vocês aqui no bate-papo, né? Porque vocês agregam muito na aula. Ouvir os testemunhos deles, eles falam, participam. Muito legal. Mas espero em Deus que logo a gente possa estar junto, matando a saudade. Tá, turminha? Desde já eu deixo aqui o meu agradecimento pela paciência de eu me ouvir, né? Mas foi feito com muito carinho, tá bom? Também só quero agradecer, Deus abençoe a todos, continue no propósito de oração, de agradar a Deus. E lembre-se, se vocês gostarem de alguma coisa, comenta, chega pra gente, fala. Se não gostaram, a gente tenta melhorar. Não sei como vai ser o próximo trimestre, não sei se a gente já retorna ao templo, ou se ainda vamos continuar dessa maneira. Mas vocês também devem participar avisando pra gente, né? Por isso que é bom, né? O que gosta, o que não gosta. Tia, não quero assim, quero assar. Então a gente tenta melhorar, né? Amém? Eu quero agradecer também. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar agora. A senhora, tia? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, precisamos em Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por cada lição desse trimestre que foi passada aqui, Senhor, pela Tua palavra em nossos corações, por tudo que nós temos aprendendo e temos melhorado, Senhor, com esse aprendizado. Eu Te agradeço por cada aluno, pela vida de cada um deles, Senhor. O Senhor continue nos abençoando cada dia, em nome de Jesus. Amém. Até breve, turminha. Tchau, tchau.